Vamos aqui na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Outra coisa, nós falamos, aliás, nós talvez eu não posso dizer que nós falamos, mas nós não queremos ser discípulos de Jesus? Sim ou não? Não queremos? Claro que todo mundo quer. E se nós queremos ser discípulos, temos que fazer o que o nosso Pai manda. Coisa que nós não estamos fazendo. E não venha falar para mim que eu estou mentindo, que eu não estou mentindo não. Nós não estamos fazendo. Se nós fizéssemos o que Deus manda, como Ele mandou aquele discípulo fazer a oração do Pai Nosso, nós estaria fazendo. Não importasse quem quisesse gostar ou quem não quisesse gostar de ouvir. Mas a palavra tem que ser deixada. Recebe quem quer. Quem não quiser, vai se haver com Deus. Não é com eu que estou falando e nem com o pastor que está pregando. Vai resolver com Deus. Porque lá, você mesmo desobedecendo, você acha que você vai entrar lá? Ah, mas eu só desobedeci, eu não pequei. Eu só desobedeci um pouquinho. Você está precisando mesmo um pouquinho, você vai conseguir entrar? Então vamos fazer o que Deus manda, pessoal. Jesus mandou o discípulo fazer essa oração. A gente não quer. Eu não vou falar que nós somos discípulos, porque para nós falar, nós temos que ter certeza. Mas se nós quer ser discípulo, nós temos que fazer o quê? O que o nosso Pai manda, porque nós somos discípulos. E se nós somos discípulos, temos que fazer tudo que o nosso mestre manda. Então, ele mandou fazer o quê? Aquele discípulo pediu para que ele ensinasse a orar. O que é que ele manda fazer? Faz essa oração. Quando fizer ela, faz assim. Pai nosso que está no céu. Então é essa oração que eu vou fazer nesse momento. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Aleluia. Lembre-se disso. A palavra diz que se a gente perdoar aos homens as suas ofensas, nosso Pai Celestial nos perdoará a nossa. Se, porém, nós não perdoar aos homens as suas ofensas, também Deus não nos perdoará. Então, adianta você pedir perdão para Deus? Se você não perdoou alguém, eu já falei isso sempre. E não vou parar de falar. Cadê Lucas 11, versículo 1 ao versículo 4? Cadê? Lá está escrito: e aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Jesus novamente fala para ele, quando orar, de dizer: Pai, santificado seja o teu nome. São 21 horas. Seja feito a vossa vontade. Assim, né? Lucas, eu já tô dando início à oração do Pai Nosso novamente. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao verso 4. Jesus, a palavra diz que, a palavra diz lá em Lucas, a palavra diz que aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos
a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos de quê? De quê? Do mal. Uma oração que nós estamos pedindo para que Deus nos livre do mal, igreja. E a gente não faz. A mesma coisa é do Pai Nosso. Essas duas orações têm o mesmo poder. A oração do Pai Nosso é a mesma coisa. Livra-nós do mal. Novamente ela fala, tanto em Mateus 6, a partir do verso 9, como Lucas 11, a partir do verso 1 ao verso 4. No fim dessas duas orações, ela te livra do mal, mas parece que a gente não se importa muito se o ser livre do mal ou que não seja, né? Então a gente anda dentro da Bíblia buscando, sabe, é quando a gente está de barriga cheia que se senta num banquete, nós fica procurando as coisas melhor para comer. Só que quando a gente está com fome, a gente quando senta come tudo. A Bíblia está sendo assim. Mesmo você com fome, você anda escolhendo o que tem que comer dentro da Bíblia. Amada, a Bíblia é um alimento espiritual. Nós temos que comer do início ao fim. É duro de engolir? As palavras que são duras de engolir são essas que vão te salvar das mãos do inimigo. As palavras duras de engolir são essas que podem te salvar. As palavras duras de mastigar são essas que podem te levar ao conhecimento de Deus. Mas com palavra de prometimento, que o homem te promete, né, que a gente vai para as igrejas ouvir, escutar o homem te prometer que Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar se você fizer um voto de 200 contos, se você faz uma oferta de tantos contos, se você é um dizimista fiel, Deus vai te abençoar sempre. Aí quando você cai doente, que não tem dízimo, nem tem oferta e nem tem dinheiro para comprar voto, Deus parou de te abençoar. É o Deus que estão falando dele hoje. Abrindo os olhos, porque o nome de Deus, eu estou vendo, eu não sou cego e nem sou surdo. Minha cabeça é igual um gravador, eu gravo. Só basta você abrir a boca sem ter som, que eu já percebo o que é que você está falando. Abre os olhos, senão a gente está usando o nome de Deus em vão. E ele não vai ter por inocente, não. Abrimos os olhos, porque quando a gente abrir a boca para usar o nome de Deus, é para a gente usar o nome dele em cima de coisas que ajude quem está com precisão, não para derrubar quem já está morrendo, acabar de matar, porque quando a gente está com precisão, aqueles que estão precisando é aqueles que estão bem na beira do poço. Então tem muitos que parece que empurra para ver o tombo. Abre os olhos para usar o nome de Deus em cima desse tipo de coisa. Que tem gente aí usando o nome de Deus tanto para coisas boas, como para detonar pessoas que é nosso inimigo. Nossos inimigos é quem mais precisa de mim e de você, é inimigo nosso. Sabe por quê? Porque mesmo que ele seja teu inimigo, se você começar a falar de palavras de conforto para aquela pessoa que te odeia, ele vai terminar se abrandar. Ele vai terminar de amolecer aquele coração duro que ele tem, igual o gelo, né? O gelo, quando leva a pintura, ele não se desmancha. Mesma coisa é um coração duro. Quando ele recebe palavras de carinho, palavras de mansidão, de um Deus que salva, ele vai terminar a se arrepender e vai voltar a ser teu amigo. É isso. Então, é para isso que nós temos que usar o nome de Deus, não para usar o nome de Deus em cima de se enriquecer. Eu já venho falando em Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 3. Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas que estão lá em cima, igreja. Mas a gente não dá ouvido a palavra como essa. Nós temos que dar ouvido ao que os homens falam aos redor da nossa zureba. Para isso, nossos ouvidos é limpo e ouve bem, mas quando Deus fala, os ouvidos da gente parece que a gente anda dormindo. Ele está voltando e vai pegar muito desapercebido. Sabe o quê? Dormindo. As 5 virgens loucas, as 10 mulheres virgens, elas foram avisadas, como nós estamos sendo hoje. Elas foram avisadas. A trombeta vai tocar e ninguém vai escutar o som dela. Sabe o que vai acontecer? Aqueles que vão escutar
vão subir. Quando vocês acordarem, aqueles que estavam em volta de você, você não vai olhar para o lado e você não vai ver mais ninguém. Sabe por quê? Subiram. Viram o toque da trombeta. Você, como estava dormindo, você não escutou, então o que aconteceu? Primeiro a trombeta toca, surge uma voz te avisando, se prepara, porque ele vai passar. Então, eu fui avisado e você foi avisado, se prepara que ele está passando. A gente continuou dormindo. Ele passou, os que estavam acordados e viram o som da trombeta e se prepararam, foram avisados. A gente estamos sendo avisados. Depois não diga que ninguém falou nada, estava na igreja anos e anos e ninguém falou nada disso, porque a gente vai para a igreja só em busca de se enriquecer, e ainda por cima tem que pagar alguma coisa, né? Porque de graça, né? Estou pregando a Deus que tudo que ele tem é para vender. Isso aqui ficou de graça. A minha, por exemplo, está de graça. Agora, se outros têm para vender, a minha eu não vendo. E eu, se eu fosse um pregador, eu não sei, mas eu ia ter que ter coragem, porque se fosse para mim ir numa casa pregar um evangelho para alguém me dar um trocado ou qualquer coisa, eu não receberia. Né? Um pedaço de pão, se alguém me desse, eu ia receber e ia comer. Porque isso é a obrigação de todos que trabalham no evangelho. Você vai numa casa de alguém, prega o evangelho, toma um café e vai embora. Não tem que estar pagando. Abre os olhos. Que não é como a gente pensa, não. E não é também como eu penso, nem como eu falo. Mas é de acordo com o que Deus vai me falar e com o que Deus vai te falar. Título de ser perfeito, igreja. Tem que ser um título. E aquele título não é o pastor que vai te dar, não é a igreja que vai te dar. É aquele que está lá em cima. No dia que ele se manifestar, ele vai vir com esse título para te entregar. Escuta bem isso.